comecei, eu aprendi. Michele, tudo bem? A paz. Deus abençoe, Luciano. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você podia digitar aí para mim, Michele, algumas coisas que eu falar, você podia ir digitando para ir fixando, se for fácil aí para você. Eu não fiz. Eu quero que Deus abençoe esse momento, paz. E eu quero começar esse momento fazendo uma pergunta. Nós já estamos há 3 semanas de isolamento social. Eu te pergunto, como é que está a tua vida de oração? Sou Luciano. Como é que está a tua vida de oração? O que é que mudou? O que é que influenciou esse tempo de você estar em casa? Né? Coloque aí para mim aí, como está a sua vida de oração? O que influenciou você estar em casa? O que influenciou você estar com mais tempo, com algumas causas, com algumas coisas que você tem para orar, para buscar, pessoais, familiares, pelo país, pelo mundo, pelas nossas lideranças? O que isso acrescentou na sua vida? Eu quero começar com o texto de Daniel, capítulo 6, verso 10. Vai falar assim: 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo a Daniel, né? Coloca o texto aí, Michele. Daniel, capítulo 6, verso 10. 3 vezes por dia, Daniel ajoelhava e orava para agradecer a Deus. Lucas, capítulo 22, verso 41. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Quando os discípulos estavam passando pela tempestade, eles acordaram Jesus. Temeram a morte e acordaram Jesus. O apóstolo Paulo, ao passar por Éfeso, e ele ficar ali um tempo em Éfeso, ele ficou na última passagem dele, ele ficou cerca de 3 anos em Éfeso. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, 2 e 3, até o versículo 14, né, ele vai fazendo um levantamento da situação que a igreja estava enfrentando. E ao ele ver ali as perseguições, as afrontas, as situações que estavam envolvendo a igreja, o apóstolo Paulo então faz essa declaração. Por esta causa, no capítulo 3, no verso 14, Efésios 3, 14. Por essa causa, eu me coloco de joelho. Por essa causa, eu me coloco de joelho. Então o apóstolo Paulo faz uma declaração que ele não estava de joelho, né? Normalmente o judeu ele tem o seu jeito de orar, a sua situação, mas naquela causa, naquela situação extrema, naquela situação que a igreja enfrentava, então ele de joelho, ele se prontifica a colocar de joelho, e eu quero trabalhar em cima disso aí, né? Ele se põe de joelho diante do Pai. Então vamos lá, ele se põe de joelho diante do Pai, para que seja fortalecido mediante ao Espírito Santo, para que Cristo habite em nossos corações. Tudo que nós precisamos e tudo que foi profetizado e declarado é que Cristo venha habitar em nós, desde que o véu foi rasgado. Afinal, Jesus Cristo é o bom pastor. Nós precisamos que Cristo venha habitar em nós. Porque Cristo habitando em nós,
nós teremos, né, o resgate do domínio. E há um domínio fundamental que nós precisamos, que é o domínio das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do qual muitas vezes nós somos escravizados. Então, a Paulo, ele se põe de joelhos diante do Pai, para que sejamos fortalecidos mediante ao Espírito Santo, para que Cristo, através do Espírito, ele venha abundar em nossos corações. Nós estamos falando essa semana sobre os decretos do coração, mandamentos e ordenanças que nós temos que guardar. Nós falamos sobre inclinar o nosso coração, quando você, né, aponta ali a boca do copo para onde vai encher, você inclina o coração para o Senhor falar contigo. Então, nós temos que... Então, Paulo se coloca de joelhos, né, para que possamos buscar o Senhor e não esquecermos do Senhor, não esquecermos da presença dEle, né, porque muitas vezes nós olhamos e vigiamos se tem alguém do lado, se tem um pai, se tem uma mãe, se tem um pastor, se tem um irmão da igreja, porque nós estamos ali prestes a fazer alguma coisa errada ou cometer um pecado, e aí então nós olhamos para ver se não há ninguém presente e esquecemos que Jesus está presente por meio do Espírito Santo. Existem vários textos que vão falar que o povo de Deus se esqueceu. Jeremias, há vários textos falando sobre que o povo esqueceu do seu Deus, esqueceu da palavra. Então a gente tem essa questão de esquecer, né? Às vezes olhar para o lado e ver se ninguém está vendo, mas esquece que Deus está ali e está vendo. Então Paulo se coloca de joelho naquela situação. Bom, ele fala o seguinte: por essa causa. Então eu quero que você, né, guarde comigo, medite. Por quê? Porque eu quero fazer um desafio para você hoje, né? Um desafio que vai mover você, um desafio que vai levar você a um crescimento espiritual, um desafio que vai levar você a uma experiência maior com o Senhor, um desafio intencional que vai fazer com que você se aproxime mais do Senhor. Então, fique com essa live até o final, porque no final eu vou fazer o desafio, ok? Então, eles estão até aí, né, as minhas redatoras estão escrevendo, né, para se você perder alguma coisa, vai estar escrito aí por causa, né, da internet. Bom, Paulo fala o seguinte: por essa causa. Qual que é a primeira causa que Paulo coloca diante da situação que ele vive? A primeira causa que Paulo apresenta, situações da nossa vida que nós estamos vivendo, que Paulo colocou lá na igreja de Éfeso e que serve para nós nesse tempo de coronavírus, de isolamento social e de crise financeira. Bom, a primeira causa que Paulo se colocou de joelhos é a causa do Evangelho. Eu te pergunto, qual é a tua preocupação com o Evangelho? O Evangelho quer dizer as boas novas do Senhor. As boas novas do Senhor. Qual é a tua preocupação com a palavra do Senhor que precisa ser pregada? Ela não pode parar de pregar. A palavra do Senhor não está presa às igrejas, não está presa ao nosso isolamento social, né? Ela está livre. E Paulo, ele está preocupado quanto aos ataques, então ele ora, pensa o joelho para que o Evangelho avance, para que as boas novas de Cristo avancem, para que a palavra do Senhor alcance corações. Nós precisamos entender que Paulo não está orando para que os crentes aqui nesse tempo. Paulo está orando exatamente para que hajam novos convertidos. Paulo está orando para que o Evangelho alcance o coração daqueles que não têm a Cristo. Por exemplo, eu vi agora uma reportagem no estado de Minas, há 15 dias atrás, que as prostitutas de Belo Horizonte estão com problemas financeiros, porque está proibido de ter qualquer programa. Então, nós temos aí milhares de mulheres que devem estar numa grande crise. Nós temos as boates, nós temos bares, nós temos situações, casas de apostas, pessoas que estavam envolvidas em pecado, que estão perdidas, estão aí refletindo a vida. E é uma ótima oportunidade para o Evangelho alcançar elas. É uma ótima oportunidade para que alguém chegue a elas com ousadia e pregue o Evangelho para elas, que anuncie a Cristo para elas. É isso que nós precisamos entender. Nós não temos que acuar, queridos, com a questão da Covid-19. Nós temos que entender também que essa é uma oportunidade, queridos. Você tem no seu prédio vizinhos que você talvez nunca viu,
chegavam cedo e iam embora e saíam cedo e voltavam de madrugada, mas que agora estão em isolamento social aí do seu lado. O que é que você já fez com eles? Qual é o movimento que você fez com eles de Cristo? Você conduziu eles uma palavra, você deu uma Bíblia, você manifestou algum sentimento cristão para a vida deles, perguntou se há uma necessidade. Então Paulo está orando por essa causa, para que o Evangelho cresça, para que nesse momento de crise nós possamos pregar o Evangelho, para que as pessoas possam receber a Cristo, para que as pessoas possam ter um coração quebrantado, para que as pessoas possam realmente se encurvar diante do Senhor Jesus e reconhecer que numa situação de pandemia, só Deus, só Jesus Cristo pode realmente nos ajudar. Então, por essa causa, diante da igreja de Éfeso, diante da igreja que nós estamos vivendo hoje, só Cristo pode fazer algo por nós, mediante a tantas circunstâncias, a tantas pessoas falando laudo, a tanta inconstância na nossa vida, né? Há tantos temores de morte. Então Paulo, ele faz uma oração e fala, por essa causa, eu oro, me ponho de joelhos. Primeira causa, o Evangelho. Paulo se põe de joelhos diante das situações de Éfeso, aí sim, é para os próprios crentes de Éfeso, é para os próprios irmãos de Éfeso. Primeiro, para que eles não se esqueçam do eterno Deus. Porque em meio às crises, em meio às circunstâncias, em meio a tantos problemas que eles enfrentavam, e a meio a tantas coisas que se falam, eles tinham que continuar focados em Deus. Eles tinham que continuar focados na palavra de Deus. Eles tinham que continuar focados na missão. E aí nós temos que entender que pode acontecer de ter uma estratégia diabólica. E dentro de cada plano há um plano. Assim como Cristo dentro de cada situação havia um plano, dentro de cada estratégia o diabo traz uma estratégia para nos distrair, para que venhamos esquecer das questões divinas. Então, a causa que Paulo se põe de joelhos é, primeiro, o Evangelho, segundo os irmãos, para que eles não se esqueçam do eterno, e segundo, para que eles não quebrem o compromisso que eles têm. Queridos, o dizimar, ele está estabelecido antes de qualquer igreja acontecer. Ele já está desde o Velho Testamento, um compromisso, e é exatamente nessa hora que nós vamos colocar em prática aquele versículo que fala, seja fiel no pouco, e eu serei fiel no muito. Você já pensou que tem missionários que estão sofrendo por causa da falta de fidelidade da igreja brasileira? Homens e mulheres que estão no campo, gemendo, porque muitos não dizimaram. Agora, é claro que muitos perderam o salário, mas você que está firme aí no seu salário, você seja fiel. Segundo, o compromisso, você tem um compromisso de orar pela tua igreja, de orar pelo seu pastor, de orar pelos seus missionários, de orar, o compromisso de zelar pela palavra. Então Paulo ora para que os crentes de Éfeso não percam o compromisso por causa das perseguições, por causa das lutas, por causa das ameaças. Então Paulo levanta, ele se põe de joelho por essa causa. Nós não podemos perder, queridos, o nosso compromisso com Deus. Nós estamos em isolamento social, não quer dizer que nós não estamos de férias do Evangelho, nós não estamos perdoados do nosso compromisso. Talvez você está afastado do seu trabalho, mas você não está afastado da sua missão, do seu propósito, colocado em Cristo Jesus. Você pode preparar uma aula, viu? Pastor Luciano pode preparar uma aula e postar ela no Facebook, né? Você pode preparar uma mensagem e postar, você pode fazer muitas coisas para abençoar. Você não está afastado do teu propósito cristão. Você está cada vez firmado nesse propósito. Então Paulo ora para que os irmãos não se esqueçam do eterno Deus, para que eles fiquem firmes no seu compromisso e para que eles arrependam dos seus pecados. Paulo convoca a Éfeso para um arrependimento, para uma santificação, para uma busca do poder do Espírito Santo, para uma busca do Senhor. Paulo põe-se de joelhos para que as pessoas possam clamar ao Senhor, buscar mais a Deus, ter mais autoridade. Então essa situação, Paulo se dobra de joelhos, primeiro pelo Evangelho, para que ele avance, segundo para os irmãos
para que não se esqueçam de Deus, para que mantenham o seu compromisso, para que se arrependam dos seus pecados, para que busquem o eterno Deus. E terceiro, Paulo se põe de joelho pelos ordenados, no caso aqui os pastores, os líderes, os verdadeiros discípulos do Senhor, aqueles que têm um compromisso, aqueles que administram as suas igrejas, que administram suas células, que administram o ministério. Paulo chama eles à responsabilidade, para que eles não venham perder o foco. Paulo se põe de joelhos para que eles possam não perder o foco de pastorear. Queridos, você pode estar com a sua igreja fechada, você pode estar com a sua célula proibida de reunir, mas a ovelha continua no mesmo lugar. A ovelha continua precisando ser assistida. A ovelha continua precisando sentir o cheiro do pastor. A ovelha precisa ser pastoreada, conduzida, liderada. É necessário você exercer o seu ministério, a sua liderança. Então Paulo se põe de joelhos para que os pastores não abandonem os seus ministérios, para que os pastores não desistam. Há uma crise financeira, há uma crise administrativa, mas as ovelhas estão lá. E a nossa razão de ser são as ovelhas, não é as finanças. Talvez nós estamos sofrendo porque nós estamos mais administrando do que pastoreando. Então Deus está levando você agora a arrancar os carrapichos, a fazer como Jeremias diz, para visitar a doente, aquela que está perdida, aquela que você não vê há muito tempo, aquela que caiu no pecado e você não vê ela mais. Então, Paulo está clamando para que nós possamos focar no nosso ministério, focar nas ovelhas, né? Orar mais. E aí, querido, uma coisa que eu quero fazer um alerta: nós precisamos orar mais do que pregar, porque não vai ser palavras de homens que vai nos ajudar nesse momento. Não vai ser essas lives elas são proféticas, igual nós não estamos pastoreando, nós estamos profetizando aqui, alertando, fazendo um papel profético, até como alguns dizem, profeta do caos, mas nós estamos aqui, eu estou aqui dentro daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Então não será a palavra de homens que vai trazer o poder de Deus. É a oração que atrai o poder de Deus. É a busca que traz o poder de Deus. É você entrar no quarto, fechar a tua porta e orar ao Senhor. É essa busca, é essa santificação, é esse arrependimento, é a sua confissão que vai trazer o poder de Deus para mudar e para poder entender o que está acontecendo. Então, eu quero conduzir você a esse entendimento sobre oração. Se nós fazemos uma análise sobre o Velho Testamento, sobre algumas pessoas, nós tínhamos a oração da manhã, o Salmo 55, verso 3, perdão, Salmo 5, verso 3, ele vai dizer: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, e pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Então, eles oravam pela manhã. E aí, o que eu quero dizer com você? Eles oravam à tarde. Atos 10, 30. Há 4 dias eu estava em minha casa orando, e a esta hora, 3 horas da tarde, de repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. E eles oravam à noite. Salmo 119, verso 55. Fica acordado nas vigílias da noite para meditar nas suas promessas. Então, eles oravam 3 vezes por dia. Então, eu quero chamar você, eu quero convocar você, para que você convoque outras pessoas para o desafio chamado Desafio 3x3. Desafio 3x3. Eu quero desafiar você a esse momento de isolamento social, a um desafio 3x3. E aí, você pode fazer isso até mesmo, nós estamos vendo aí a crescente de aplicativos que as pessoas estão se reunindo para conversar. Você pode convocar aí na sua cidade, no seu bairro, na sua igreja, você pode convocar pessoas para que possam orar juntas de joelhos nesse desafio, nesse aplicativo, para estar ali aonde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Você pode, então, tá aí uma ideia para você convocar. Então, já eu vou te dar, então, o desafio 3x3.
Bom, a lei é morte, mas a liberdade é vida. Aí eu quero trazer para você a ideia de uma oração intencional. O que é uma oração intencional? É você desenvolver uma oração fixa. Por quê? Às vezes, nós construímos a nossa mente sobre, muitas vezes, a religiosidade. E aí, pela questão da religiosidade, a gente fica, às vezes, não querendo uma sequência de oração, uma disciplina de oração. Mas acontece que, às vezes, o que nós precisamos para poder vencer é ter uma disciplina de oração. Porque a nossa disciplina, ela é muito ruinzinha. Né? E aí, com o celular, com tantos afazeres no nosso dia a dia, nós acabamos não sendo disciplinados ali e colocamos a palavra, a oração para escanteio. Então eu quero conduzir você a entender esse processo, né, de uma oração fixa, de uma oração intencional, né, de você buscar a Deus intencionalmente. É como você vai encontrar com alguém, você manda um zap, manda um convite, né, eu vou te encontrar tal hora, e você vai chegar lá tal hora. É a oração intencional que você vai fazer, vai marcar com Deus. Então, eu quero desafiar você a você programar o seu relógio, né, a você se programar, né, com uma palavra, a você buscar ali um salmo, a você pegar a sua Bíblia, já separar, né, eu vou orar hoje o Salmo X, né, a minha oração hoje é anotar lá, né, nós temos os pedidos de que é a causa que Paulo colocou de joelhos é Evangelho, pelos irmãos da fé e pelos pastores, líderes, discípulos, aqueles que estão numa posição, né, de discipular e de cuidar. Então, a oração fixa, essa oração intencional, vai levar você a se concentrar, a se preparar para você se encontrar com Deus eterno. E aí nós vemos isso na cultura judaica. Nós vemos isso, São Francisco já tinha estabelecido, né, os apóstolos, eles já tinham esses modelos de oração, eles já tinham esses horários de oração, como você já viu na Bíblia, como é o famoso caso de Pedro indo para o templo. Né? A igreja primitiva, ela praticava os seus horários regulares de oração ao longo do dia. Os pais da igreja, Clemente, Orígenes e Tertuliano, também eram praticantes de orações fixas. Intencionalmente, eles iam para os templos para orar e buscar o Senhor. Então, todos esses, eles aderiram a uma prática espiritual de oração regular, um compromisso com Deus. E aí, eu tenho falado sobre isso já em várias vezes, sobre a relatividade da qual nós estamos tratando Deus. Né? E hoje, mais uma vez, eu vejo um alinhamento de Deus falando sobre isso, sobre a relatividade, como o diabo tem penetrado na mente e tornando relativo a sua forma de orar, de buscar, de falar, de buscar a Deus. E aí, por isso que muitas vezes nós não vemos a manifestação, a forma como você fala, né, do Deus eterno. Há pessoas que só chamam Deus de Senhor, Senhor, Senhor. Deus tem nome, né, está claro lá na Bíblia o nome do Senhor, eu sou o Deus eterno, né, Elohim. Né, então, nós temos que pensar como é que nós invocamos o nome do Senhor. Nós temos que pensar como está a nossa cabeça, porque aí você está mais preocupado com o que você vai fazer depois da oração do que com a própria oração. Então, é uma oração intencional, programada, meditada, para que a gente possa realmente falar com Deus, ter o privilégio de falar com Deus e Deus falar conosco. E aí eu quero que, voltando lá em Lucas 22, no verso 41, relata então que Jesus orou de joelhos. Então nós temos esse momento que nós oramos de joelhos. E aí, nessa oração de joelhos, nós temos a nossa confissão, nosso momento, né, de nós buscarmos, de confessarmos ao Senhor. E eu quero trazer aqui para vocês que a nossa confissão, ela tem que estar envolvida não só dos nossos pecados, mas o pecado da comunidade, não da comunidade cristã, mas dos pecados que acontecem, das afrontas que acontecem a Deus, da idolatria,
do adultério, né? Então nós temos que confessar a Deus os pecados. Então, Isaías, ele fala o seguinte, no capítulo 6, verso 5. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos seus serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou-me os lábios com brasa e disse, veja, essa brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar, a quem enviarei como mensageiro a este povo? Então, nossa, né, esse momento de quebrantar, momento de você se arrepender, de confessar os seus pecados, é um reconhecimento do pecado individual e também um reconhecimento do pecado comunitário, né, da nação, do planeta. Né? Esse é o momento de ficar de joelhos e confessarmos. E aí, no verso 42, Cristo de joelhos, ele nos dá uma direção sobre submissão diante do Pai. E eu quero que você, né, preste atenção, e eu quero que você pregue isso, eu quero que você grave vídeos falando sobre isso, né, que vai ser muito importante para muita gente. Porque nós estamos muito vitimados, acuados, nós estamos muito temerosos dessa situação, né, do coronavírus. Se você for lá para a história de Cristo e avaliar o que Roma fez com a igreja, se você avaliar que milhares de pessoas morreram nas arenas, que morreram no incêndio que o Império colocou nos anos de 70, não foi fácil para aquela turma pregar o Evangelho. Eles tiveram que enfrentar muitas coisas, enfrentaram uma morte terrível. Então, Cristo, ele, naquele momento de joelhos, Cristo faz uma oração, e ele fala o seguinte, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu quero colocar nessa oração, se for possível, afasta de mim a pandemia. Nós já oramos assim. Senhor, se for possível, afasta de mim a pandemia. Se isso não é uma época apocalíptica, se essa pandemia não é o início, né, do fim, então, queridos, ela vem com um propósito. E aí, nós temos que entender isso. Nós oramos e pedimos a Deus para que ela não viesse. Ela veio. 2 motivos. Ou ela veio por causa de um apocalipse, ou ela veio porque nós estamos sem autoridade nenhuma para orar, para repreender nada. Então ela veio para quê? Para que nós viéssemos entender, reafirmar, buscar, santificar e restituir a nossa autoridade como igreja do Senhor. Então ele fala assim, afasta de mim esse cálice. Mas por favor, que não seja o que eu quero, mas seja o que tu queres. Bom, nós vemos também lá em Apocalipse, João, quando ele se prostra diante de Deus de joelhos para orar. Então, nós vamos clamar o Senhor de joelhos e entender isso. E aí, então, Cristo faz essa oração, afasta de mim esse cálice. Que nós façamos essa oração, Senhor, afasta a pandemia. Agora, queridos, entenda uma coisa, você foi chamado para essa época. Tudo que você viveu na sua vida foi um treinamento para essa época. Né? O que está sobre você é um treinamento para essa época. Né? O que vem sobre você não é um acidente. Né? Desde o tempo que você nasceu, Deus já sabia dessa pandemia. Não é um acidente. Nada foge ao controle do... Fomos preparados para isso, né? Fomos alertados para isso, somos confrontados para isso. Agora, nós temos que sair do conforto das igrejas e nós irmos para as ruas, nós irmos para as casas, nós, né, nos colocarmos de joelho para orarmos pelo Evangelho, pelos irmãos, pelos pastores, pelos líderes, né, pela essa situação financeira que envolve o país, né? Ah, pastor, mas o senhor não falou para a gente orar pelo coronavírus? Não, vamos orar. E aí Deus vai estabelecer o seu propósito. Então, queridos, nós temos que assumir esse momento que nós estamos vivendo. Nós temos que sair, não ficar igual Elias,
nas cavernas com medo, não ficar acuado com medo, né, de autoridades, ou ficar com medo, né, de situações. Há muitas estratégias que a palavra de Deus pode avançar. Nós temos que ser como Cristo. Se Roma veio até ele e o prendeu, amém. Se a coronavírus sair, amém. Vamos ter estratégias para pregar o evangelho, para alcançar as pessoas. Lá atrás, a igreja era o templo fixo. Aqui não. Não tem como ele botar fogo no templo, a não ser que ele saia matando cristão. Então, há lugares que a palavra precisa chegar. Há lugares que precisa ser pregada. E nós temos que enfrentar isso. Assim como Cristo foi para a cruz, não sei se a Covid-19 é a nossa cruz, mas nós temos que enfrentar esse tempo de cabeça erguida. Nós temos que enfrentar sem ter medo. Nós temos que enfrentar sem acuar, ficarmos acuados. Nós temos que assumir o que Deus tem para a nossa vida. O que Deus tem para a nossa vida. E queridos, e aí é como Paulo, nós vamos lá se pegar coronavírus, Deus vai nos curar e nós vamos ser testemunhas, como uma amiga nossa lá no Chile, que pegou o coronavírus, chegou a um grande estágio que todos acharam que ela via a falecer, e ela foi a primeira pessoa a vencer lá e deu um testemunho, tem dado testemunho, que nós possamos testemunhar da cura também, que não é só hidrocloroquina, mas que Jesus também cura. Como é que nós vamos testemunhar se a gente não pegar? Como é que nós vamos testemunhar se as coisas não viessem e ficarmos acuados? Então é um tempo de nós entendermos, Senhor, passa esse cálice. Não passou? Temos que tomar esse cálice. Temos que enfrentar esse desafio. Temos que buscar estratégias para que possamos levar para que o evangelho não seja recuado. A Bíblia fala claramente que as portas do inferno não podem prevalecer contra o avanço da igreja. Agora, sabe o que falta? Falta oração. Tem muita live de palavra. Está faltando oração. Está faltando você reunir suas amigas, em vez de dar uma palavra, ficar orando. Está faltando eu fazer isso. Está faltando eu reunir meus amigos pastores, em vez de ficar conversando e pregando, começar a orar mais, clamar mais, buscar mais o Senhor, orar mais pelo propósito, para o evangelho, né? Eu tirar o foco somente, né, da Viva, da minha igreja, da sua igreja, e olhar para o reino de Deus, né? Deus está permitindo isso, porque tudo está voltado entre igreja, e o reino dele está ficando para trás. Deus está querendo que haja uma unidade. Deus quer que haja, né, algo intencional, uma busca intencional, aonde todos se reúnam em prol do nome do Senhor, e não a Viva, e não a Pentecostal X, ou Assembleia qual, ou quadrangular. Não é mais tempo de buscarmos nomes de igreja, é buscarmos tempo de sermos um no Senhor. É de pregarmos para sermos um no Senhor. Então nós temos que enfrentar, assim como Cristo, ele fez essa oração: ah, Senhor, passa de mim esse cálice. Não passou? Vamos enfrentar então. É esse o nosso desafio. O Senhor nos preparou para esse tempo, para esse momento. Então nós vamos avançar. Em nome de Jesus, o Senhor vai nos guardar. E se nos guardar, o Senhor vai nos curar. E se não curar, nós já estamos salvos pela graça do Senhor. Então é um tempo de trabalharmos para o reino do Senhor, para pregarmos o evangelho para o reino do Senhor, de enfrentarmos, né, e não ficar pedindo: ai, Senhor, passa, ai, Senhor, me guarde, e ficamos acuados. Não, Jesus, ele enfrentou a cruz. Ele enfrentou o seu martírio, ele enfrentou a sua via crucis, ele enfrentou o seu propósito. E se é o propósito de Deus nós enfrentarmos essa coronavírus, se é propósito de Deus nós passarmos por isso, o Brasil passar por isso, você passar por isso onde você está, querido, passe de cabeça erguida, passe com autoridade, passe buscando o Senhor, passe orando ao Senhor, passe se humilhando debaixo da potente mão do Senhor, para que as pessoas possam olhar para você e ver você como um guerreiro de Deus e não como um coitadinho que ficou acuado, como muitos dizem: ah, os crentes estão tudo medrosos, tudo acuado. Não, que nós possamos agora nos impor como igreja do Senhor, mas antes de nós impormos fisicamente, nós vamos impor espiritualmente. E como é que vai funcionar então? Então eu quero desafiar você. Então vai aí então, né, o meu desafio. Você vai marcar 3 encontros com o Senhor. Vai marcar 3 encontros com Deus.
você vai determinar 3 horários que você pode, durante o seu dia, para você buscar a Deus, para você entrar no seu quarto secreto. Você vai separar um cômodo na sua casa, você vai separar um lugar que vai ser o seu cantinho de oração, seu, da sua esposa, do seu filho, e você vai separar 3 horários, vai marcar 3 horários para você buscar a Deus. Olha, na época, antigamente, quais eram os horários? Você tinha o horário matinal, que era meia-noite, você tinha o laudes, que é 3 horas, você tinha prima, que é 6 horas da madrugada, você tinha terça, que era 9 horas da manhã, você tinha sexta, que é meio-dia, você tinha hora nona, que é 15 horas, e você tinha véspera, que é 18 horas. Né? Existe a completa, que é 21 horas, mas foi São Bento que acrescentou isso aí no século VI, chamada hora do trabalho. Bom, você vai escolher um horário fixo para entrar no seu quarto secreto e você vai orar 3 vezes por dia. Você pode também convocar algumas pessoas dentro desses 3 horários para orar por elas, né? No Instagram, no Facebook, no WhatsApp ou nos aplicativos de Zoom que tem por aí. Você que conhece algumas pessoas que precisam de oração, reúne elas e de joelhos você vai orar por elas. Você vai clamar por elas. E aí você lembrando, então são 3 horários, você vai orar 3 vezes por dia, vai estipular 3 horários, e aí você vai clamar por 3 coisas, para que o evangelho cresça, para que os irmãos da fé se arrependam e busquem o Senhor e tenham autoridade, e você vai orar pelos pastores e líderes para que eles avancem, para que eles não fiquem em depressão, para que eles fiquem firmes no Senhor, para que eles entendam e confiem que Deus está no controle e Deus vai sustentá-los. E aí nós vamos clamar a Deus para enfrentar esse tempo de Covid-19 de peito aberto.